Não, primeira coisa, olha o look do Gui hoje, o vídeo. O look, uma luz aqui, parece o sol que tá aqui, mas enfim, a luz do que vocês estão vendo aqui, ó. Essa luz quase cega os olhos, então tem que botar um bonezinho pra não cegar. Produção, aprovou o look? Se a produção aprovou, tá aprovado. O vídeo de hoje, Palmeiras. Campeão mundial ou não? O que você acha? Deixa nos comentários. E aí, gente, tudo certo? Gui passando hoje. E isso foi uma sugestão do inscrito aqui do canal. O Ícaro. Cara, teu nome é imenso aqui. Então eu vi Ícaro, eu vou te chamar de Ícaro, tá? O Ícaro, nosso amigo aqui inscrito, tamo junto, Ícaro, deu sugestão de um vídeo. Palmeiras, ele deu a opinião dele, né? E perguntou. Enfim, o Palmeiras é campeão do mundo ou não é? Não é. Não é. Por quê? Eu vou te explicar. Onde que o Palmeiras se diz ser campeão mundial? Que campeonato que ele venceu que ele diz que é mundial? Copa Rio de 51. Mas calma. Antes de nós chegar lá em 1951, vamos voltar vários anos. Não vários não, alguns. Vamos voltar para 1939. Mas o que que tem em 1939? O que que aconteceu? Não lembra? Segunda Guerra Mundial. Não lembro porque tu não estava nascido, mas já estudou. Segunda Guerra Mundial começou em 1939, quando o Hitler invadiu a Polônia e teve toda aquela coisa dele contra o Tratado de Versalhes, que não poderia aumentar seu exército. O Hitler foi lá e aumentou, que ele não poderia ter tratados de aliança. Ele foi lá e fez alguns tratados de aliança. Foi lá e invadiu a Polônia. Enfim, o Terceiro Reich foi lá e invadiu a Polônia. E o Reino Unido e a França falaram assim: guerra. Guerra. Enfim, toda a guerra lá, que depois foi acabar quando a União Soviética e os Estados Unidos chegaram em Berlim, né? Mataram o Hitler. Na verdade, Hitler se matou, né? Eles iam matar o Hitler se matou. Enfim, toda aquela história, pediu pro corpo ser cremado para o corpo dele não ser levantado como troféu. Aula de história do Gui. E a guerra foi acabar em 1945 mesmo, naquele ano que mataram o Hitler, quando o Japão, quando os Estados Unidos foi e enviou, primeiro em 6 de agosto de 45, que ele enviou a Little Boy, da bomba atômica, né? Que jogou em Hiroshima. E a segunda bomba atômica, que foi em 9 de agosto, que é a Fat Boy, que ele lançou em Nagasaki, terminando assim com a Segunda Guerra Mundial, porque o Japão dizia-se que ele não se renderia a nada. Mas depois das duas bombas se rendeu, porque o medo era que os Estados Unidos jogassem a bomba em Tóquio. Enfim, aula do Gui aqui pra, enfim, explicar sobre o Palmeiras campeão do mundo. Olha a volta. Enfim, agora vamos pular pra... Vamos voltar, na verdade, 1930. De novo, Gui, tô voltando? Estamos voltando. O que teve em 1930? Assistiu meu vídeo do Uruguai? Não assistiu? Vai lá e assiste, por favor. Em 1930, teve início a Copa do Mundo, que foi no Uruguai, que o Uruguai venceu. Depois, em 34, 38, quem venceu foi a Itália. Como a Segunda Guerra começou em 39, a última Copa foi em 38, porque a outra seria em 42, estava no meio da Segunda Guerra, então era impossível fazer Copa naquele momento. Em 46 era o pós-guerra, então a Europa estava toda destruída e as pessoas não se interessavam pelo futebol, na verdade só se interessavam para se reconstruir, porque a Europa estava toda destruída, principalmente a Alemanha. Estava destruída por conta da guerra, por conta de todas as destruições do eixo contra os aliados, enfim, toda aquela história da Segunda Guerra que a gente fez uma mini aula de história aqui. E a Copa do Mundo voltou no Brasil, 1950. No vídeo do Uruguai eu também falei. Teve a história do Maracanaço. Centenas de milhares de pessoas foram ao Maracanã na expectativa do Brasil ser campeão da Copa. Enfim, o Uruguai foi lá e venceu o Brasil, foi campeão. O Uruguai foi bicampeão. E o Brasil naquela época ainda não tinha nenhuma Copa do Mundo. As pessoas tiveram uma frustração, uma decepção. A decepção dos brasileiros foi tão grande que as pessoas não queriam mais saber do futebol. Pô, ver a seleção perder no Brasil fez com que as pessoas meio que, algumas, né, maioria na verdade, se desinteressassem pelo futebol. Foi aí que a prefeitura do Rio de Janeiro teve uma ideia. E se a gente convidasse clubes que venceram ligas nacionais na Europa e trazer para cá para fazer um torneio chamado Copa Rio de 51? E é aí que o Palmeiras se diz campeão, 51, porque aí era meio que uma forma de voltar as atenções ao futebol do Brasil aqui, as pessoas voltaram a ter interesse ao futebol. Foi onde a prefeitura do Rio fez um torneio com um ok da FIFA. A FIFA não organizou, ela só deu um ok, pode fazer,
Prefeitura do Rio fez, por isso Copa Rio. Mas tu sabe onde foi realizada a Copa Rio? Foi no Rio? Não. São Paulo. Foi realizada a Copa Rio em São Paulo e fizeram 2 grupos. O primeiro grupo chamado Grupo Rio de Janeiro. Por que Grupo Rio de Janeiro? Porque tinha um Vasco. A Copa era aqui, primeiro grupo é o grupo do Rio de Janeiro, contava com o Vasco de representante brasileiro. O participante europeu se chamava Áustria Viena, claro, da Áustria. O terceiro participante, um vizinho aqui nosso, chamado Nacional do Uruguai, um gigante. E o outro representante, o Sporting de Portugal. O Sporting de Portugal veio representar Portugal. E o segundo grupo, chamado Grupo de São Paulo, o Grupo São Paulo, que contava com Palmeiras, Juventus da Itália, o Estrela Vermelha, aquele time da Sérvia, que é sim esse que foi campeão futuramente da Champions League, e contava com outro representante, que é o Nice, da França. Basicamente, a Copa Rio funcionava da seguinte forma: os 2 grupos, 4 participantes por grupo, ou seja, 8 times. Só que a ideia antes era trazer mais times, mas ficou só nos 8 times e ficou esses 2 grupos. O primeiro grupo avançou o Vasco e avançou a Áustria Viena. Já no grupo São Paulo, avançou em primeiro lugar a Juventus e em segundo lugar o Palmeiras. E esses 4 times iriam lá fazer a semifinal desse campeonato. O jogo entre Juventus e Áustria, o primeiro jogo foi um jogão, 3-3. Só que o segundo jogo, o Juventus passou para a final, vencendo por 3-1 e indo para a final da Copa Rio. Já a outra semifinal, olha só, Vasco contra o Palmeiras. Primeiro jogo, 0-0. E o segundo jogo, o Palmeiras venceu por 2-1 o Vasco da Gama, indo para a final contra a Juventus. E então foi dada início à primeira partida da final da Copa Rio. O Palmeiras venceu a Juventus por 1-0. E num jogo eletrizante, o segundo jogo da final, 2-2, Palmeiras e Juventus. E o Palmeiras, como venceu o primeiro jogo, se sagrou campeão da Copa Rio. Agora, por que na minha opinião, o Palmeiras não é campeão do mundo? Tem um pequeno motivo aí, chamado 2 motivos. Copa Libertadores e UEFA Champions League. A primeira Champions League começou em 1955 e a primeira Copa Libertadores em 1960. Por que eu considero o Palmeiras como não vencedor do Mundial por vencer a Copa Rio? Na minha opinião, o Mundial, como na história do Uruguai, tem um começo de um torneio, o Mundial de Clubes. Enfim, algumas pessoas vão dizer Toyotão e o Mundial de Clubes da FIFA é outro. Enfim, vamos botar que é Mundial. Vou considerar Mundial o começo do Mundial, que foi o primeiro Mundial, foi realizado. Primeiro torneio mundial, ou intercontinental, como era chamado, começou em 1960. E a partir daí teve todos os jogos do torneio mundial, intercontinental, Toyotão, como você queira falar, mas é mundial. Como a história do Uruguai. O Uruguai se diz tetracampeão do mundo porque venceu as 2 Olimpíadas antes da Copa do Mundo. A Copa começou em 30. O Uruguai venceu as Olimpíadas de 29, de 28 e 24. E ele se considera campeão do mundo, do Mundial, sendo que a Copa começou em 30. Aí que tá. Pra mim, o Mundial de Clubes, Toyotão, Intercontinental, Mundial, vamos botar Mundial, começou em 1960. O título mundial começou em 1960. A Copa Rio foi realizada em 1951. E aí que eu acho que o Palmeiras não é campeão do mundo, a FIFA não considera campeão do mundo. O Palmeiras enviou um ofício à FIFA em 2001. Por que 2001? Não é um fato, é uma coincidência, na minha opinião. O Corinthians venceu o primeiro Mundial em 2000, né? Tem vídeo no canal. Por que o Palmeiras lá em 2001, depois que São Paulo venceu o Mundial, Santos, aí o Corinthians, o maior rival, foi campeão, eles resolveram que eles teriam que ter o título mundial, né? Enfim, enviaram um ofício à FIFA, só que a FIFA não é boba. Ela sabe que se ela desse o título do Palmeiras como Mundial de Clubes, teria um problema. Ela teria que reconhecer mais clubes como campeão do mundo, como o Fluminense também venceu essa Taça Rio. Então, a FIFA determina que campeão do mundo é a partir de 1960. Porque se ela considera o Palmeiras campeão do mundo em 51, então qualquer torneio que alguém realiza que chama times de alguma parte do mundo, se considera campeão do mundo. Aí, em vez de tu ter alguns campeões do mundo, que é um privilégio para poucos, tu vai ter uma penca de clubes que se dizem campeões do mundo. Acho que até o Bangu tem um fato que ele tem
diz que é campeão do mundo, enfim, imagina quantos clubes diriam campeões do mundo, cara. Por isso que eu acho que o Palmeiras não é campeão do mundo, pela data. Foi campeão em 51, mas o Mundial começou em 60. É minha opinião. Deixa a tua opinião no comentário, se inscreve, deixa o like, tamo junto, galerinha.